Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Universidade da Química e hoje estou iniciando um quadro novo aqui no canal que é o Química em Artigos. Qual é o objetivo desse quadro? Ele tem por objetivo algo que eu acho que é uma necessidade de todo aluno de graduação e uma falha de como nós ensinamos Química, principalmente na graduação. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Quem de vocês já leu um artigo científico? Infelizmente, eu tenho certeza que nós temos vários profissionais de química, nós temos vários alunos de química que terminaram ali seus 3 anos e meio, 4 anos, 5 anos de graduação e nunca leram um artigo científico. A exceção são aqueles alunos que têm, por exemplo, um projeto de iniciação científica. Eles sim estão inseridos na área de pesquisa e é fundamental que eles leiam artigos científicos, mesmo que de forma obrigada. Eu sei muito bem que muitos alunos fazem iniciação, têm que ler artigos e acham muito chatos. E de fato, a grande maioria deles são realmente muito chatos. Mas isso é necessário. E é necessário por quê? Porque o desenvolvimento científico é passado através de artigos. Quer ver um exemplo? O modelo atômico de Bohr, que hoje faz parte do conhecimento básico de química, ele foi publicado em um artigo em 1913. O modelo atômico de Thomson foi publicado em um artigo em 1904. Isso nasceu em artigos. Depois que os livros fazem uma espécie de compilação dessas ideias e ingessam esse conhecimento. Por exemplo, eu tenho aqui um livro muito bom, que é o livro do Atkins e Jones, eu já apresentei para vocês, óbvio vocês conhecem, é o Atkins de Química Geral, ou Princípios de Química. Esse é um livro fantástico, mas ele é um livro de 2010. De 2010 para cá, muita coisa aconteceu. Novas teorias surgem, novos compostos são sintetizados, novas rotas de síntese aparecem, e tudo isso aparece em artigos. E quem hoje, por exemplo, estuda apenas pelo Atkins, ou apenas por qualquer livro desses que estão aqui atrás na minha biblioteca, está, de certo modo, parado no tempo. E em sala de aula, pensando na graduação, são muitos poucos os professores que exigem, ou que pelo menos incentivam os seus alunos a lerem artigos, porque ele próprio não lê, porque ele próprio acaba não oferecendo algo além dos livros para os alunos. E isso é uma falha muito ruim. Existe toda uma discussão na universidade se é necessário que o professor seja pesquisador. A grande contribuição para a área docente daquele professor que faz pesquisa é porque, uma vez que ele é pesquisador, ele é capaz de oferecer coisas novas aos seus alunos. Quando ali nós temos um docente que não faz nada de pesquisa, apenas dar aula, ao longo dos anos, aquilo que ele vai ensinando vai ficando ultrapassado. Tem muita coisa nova que está disponível na literatura, mas que não está nos livros. Então, por isso que a pesquisa é importante na universidade. Além de ser desenvolvida a pesquisa propriamente dita, o professor que é pesquisador, e se ele se importa com a qualidade de sua aula, ele vai oferecer parte dessas descobertas aos seus alunos. Vai acrescentar de alguma forma essas informações em sala de aula, vai fazer um link com aquilo que está sendo ensinado, com por que ele é útil na pesquisa ou na indústria. Isso é algo fundamental para o enriquecimento e formação de nossos alunos. Porém, a grande maioria, a esmagadora maioria, infelizmente não faz isso. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu quero usar um pouco do meu tempo, eu quero pegar um espaço aqui no meu canal para, de alguma forma, contribuir para vocês de algo novo que tem sido passado na literatura. E, principalmente, que esse quadro venha ajudar vocês a perceber a necessidade de se consultar a bibliografia de química. Na verdade, isso serve para qualquer profissional. Qualquer profissional de qualquer área, ele tem que se atualizar. E isso vem, de uma forma clássica, através dos periódicos científicos. E como que eu faço a minha pesquisa bibliográfica? Geralmente, uma vez por semana, e eu confesso que isso é muito pouco, eu gasto mais ou menos uns 30 minutos, 40 minutos, olhando as principais revistas de química, principalmente as revistas da ACS, American Chemical Society, ou da RSC, a Royal Society of Chemistry, dou uma olhada lá em algo que seja interessante, seleciono 1 ou 2 artigos e dou uma lida neles. O que eu vou fazer agora é, de certo modo, contribuir para vocês um pouco do que eu aprendo com a leitura desses artigos.
Esse foi um hábito que eu aprendi quando fazia iniciação científica. Quer dizer, aprendi mais ou menos, né? Na verdade, a minha orientadora exigia que dentro ali do nosso tempo de aula, aliás, dentro do nosso tempo de iniciação científica, que eu fosse pego ali meia hora, uma hora, fazendo pesquisa bibliográfica. O objetivo era que nós criássemos o hábito. O meu orientador, ele falava que um pesquisador tem que ler pelo menos um artigo por dia. Óbvio, eu estou longe disso, e a maioria dos pesquisadores brasileiros, a maioria dos professores de química brasileiros, e principalmente os alunos brasileiros, estão longe de ler um artigo por dia. Como disse, eu tenho certeza que uma grande parte passa ali 4 anos de graduação sem ter lido nenhum artigo científico, sem sequer saber como pesquisar em uma base de dados adequada. Mas esse método que eu falei para vocês é o método clássico. Hoje nós temos outros métodos. Nós temos várias revistas que têm por núcleo algumas universidades específicas, que são revistas muito boas. Elas não estão exatamente no mesmo patamar das revistas da ACS ou da RSC, mas elas promovem um debate, promovem uma discussão sobre um determinado assunto, e é algo bem bacana. Além disso, a RSC ela tem algumas páginas, algumas fanpages no Facebook, que quando você curte, quando eles publicam um artigo novo, um artigo interessante, aparece na timeline lá do Facebook. E isso é muito bacana. Normalmente o que aparece é um artigo, na forma de um blog, que é uma releitura de um artigo original. Então você tem ali a referência original e você tem a releitura, a discussão feita por um profissional da área de uma forma muito mais didática. É óbvio, o material está em inglês e não tem muito jeito. A gente tem que ter o conhecimento mínimo de inglês para andar na pesquisa, senão não tem como. Temos boas revistas em português, mas isso é um pedaço muito pequeno do todo, né, de todo o universo de pesquisa. Bom, o que eu reservei para vocês no primeiro vídeo, no vídeo de hoje? Eu fiz uma pesquisa bibliográfica e dei uma olhada ali no Accounts, que é uma revista da ACS, uma revista bem legal, o Accounts of Chemical Research. E esse artigo, ele fala sobre reações de arilação, que são reações onde a gente vai funcionalizar uma ligação CH de um anel aromático. E essa reação em específico, os autores promovem ela através de um catalisador, de uma reação de fotoredox, na verdade é uma reação redox, fotoinduzida com um catalisador específico. E para isso ela é fotoinduzida com luz visível. Então ali ele reúne vários conceitos de química orgânica. Nós podemos ver como que aquilo que a gente aprende em sala de aula, que na maioria das vezes serve apenas para a prova, pode ser utilizado, por exemplo, na produção de novas moléculas. E essas novas moléculas, por sua vez, podem ter um determinado fim, como material, como fármaco, como dispositivo, seja lá qual for. O Graphical Abstract desse artigo é bem interessante. Ele mostra que vários substratos eles vão passar por um processo de redução e vão formar esse radical fenílico. Esse radical, por sua vez, vai ser utilizado para reagir com um outro composto, um outro substrato, que tem uma ligação dupla e, portanto, será que intermediado por um processo de fotoindução, a fim de promover uma ligação carbono-carbono. Esse tipo de ligação não é muito fácil de ser feito, e por isso precisa de alguns catalisadores. No geral, os catalisadores utilizados para esse procedimento são catalisadores metálicos, especificamente complexos de metais de transição. Então, nota, eu estou falando de uma reação orgânica, de uma síntese orgânica, onde eu estou utilizando um complexo de metal de transição que a gente aprende em química inorgânica, em uma aplicação fantástica que é a catálise homogênea. Os autores desse artigo, eles falam que além de utilizar esse tipo de catalisador, eles podem utilizar alguns corantes, como o eosin Y. São mais baratos, porém produzem o mesmo efeito, com bom rendimento para a maior parte das sínteses. E quando nós estudamos o papel desse corante, nós vemos ali a excitação de elétrons, a formação de um radical. Enfim, esse artigo, como vários outros artigos, reúne vários conhecimentos que a gente aprende na aula de graduação e às vezes não sabe para que utilizar. Bom, esse artigo especificamente é bem didático. Ele mostra, por exemplo, os mecanismos reacionais, o passo a passo. Por exemplo, nós temos esse substrato aqui, que ele é um sal de diazônio. Essa ligação é rompida porque ele passa por um processo de redução
patrocinado, promovido, na verdade, por esse corante, o eosin Y, que vai sofrer aqui um processo de oxidação. Isso daqui é promovido através da luz visível, especificamente da luz verde. Bom, formamos aqui o radical fenílico, ele logo é capturado por esse anel de 5 membros, forma-se a ligação carbono-carbono, e esse aqui é um ponto interessante, né? Porque o eosin Y sofreu oxidação, ele liberou um elétron para o substrato. Só que agora ele vai estar recebendo um elétron desse novo composto, desse precursor. Então o corante é regenerado, fazendo o seu papel então como catalisador. Além disso, aqui nós podemos ter uma espécie de reação de propagação. E depois nós temos uma reação de finalização, liberando então o produto final. Então nota que esse é um esquema bem didático que utiliza muito do nosso conhecimento, muito daquilo que a gente aprende nas aulas de química. Aqui nós temos um outro mecanismo que ele passa, que é o processo de fotoindução. Esse catalisador, o PDI, para ele ser ativo, ele tem que passar por um processo fotoinduzido, para então ele reduzido e excitado, liberar elétrons para o substrato, nesse caso um composto, um aleto aromático, na verdade, e então promover as ligações carbono-carbono, enfim, aí passa por todo o processo reacional. É óbvio, né? Para ler um artigo como esse, é necessário que você já tenha ali um certo conhecimento de química. Para um calouro, por exemplo, ele vai ter extremas dificuldades para ler um artigo como esse, para não dizer que ele não vai entender praticamente nada. Mas o que eu quero deixar claro para vocês é a importância dos artigos, de como que, se a gente quiser entender o que tem sido feito de química hoje, é necessário nós pesquisarmos, consultarmos artigos científicos. A boa notícia é que eu estou mostrando para vocês um artigo de pesquisa. Nós temos periódicos voltados para a síntese de materiais com aplicação industrial. Nós temos periódicos voltados para a área de educação, para a área de ensino de química. Então nós temos vários periódicos que são voltados para as várias áreas de química. Então, se eu não gosto de química orgânica, eu não preciso olhar um artigo como esse, mas eu posso olhar um artigo, por exemplo, de fisicoquímica. Eu posso olhar um artigo de educação em química. O que importa é que vocês pesquisem artigos científicos. Isso vai fazer um diferencial grande na sua formação e a sua visão a respeito de química vai ser uma visão muito mais ampla, não vai estar restrita apenas aos livros. Eu espero, pessoal, que vocês tenham gostado desse novo quadro. Então, por isso, deixe aqui em seus comentários se vocês gostaram desse quadro, se vocês não gostaram, se vocês acham que vai ser útil, se não vai ser útil. Também, caso encontre algum artigo bem legal, deixe aqui nos comentários também. Compartilhe essa ideia da gente ler artigos científicos. Isso é muito importante. Se vocês gostaram, então, por favor, compartilhem em suas redes sociais, deem o seu like e, se for novo por aqui, se inscreva no Universidade da Química. Muito obrigado mesmo pela atenção de vocês até agora e até a próxima.